Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como eu faço para ser au pair? Meu nome é Lívia, eu tô aqui com a minha amiga Cíntia Oi, gente. e hoje a gente está aqui com uma ex-au pair e ex-host mom. E como host mom, ela pode te dar todas as dicas de como achar uma família legal, o que fazer no seu perfil para achar aquela família uhul. Débora, bem-vinda! Oi, Débora. Oi. Obrigada por ter tirado um tempinho para conversar com a gente, tá, Débora? Obrigada a vocês por confiar em mim, né? Em querer escutar um pouco das minhas enrolações. Você mora na Suécia agora, que foi aí que você teve a sua au pair, né? Isso, E você foi au pair na Dinamarca. Vamos isso. começar com essa experiência? Então tá, vamos lá. Tudo começou em 2005, quando assim, do nada, conheci um rapaz dinamarquês, me apaixonei, primeiro amor da vida, e fiquei apaixonada. 9 meses depois ele me deu um pé na bunda, eu não sabia onde parar. E na minha cabeça, não, eu vou para Dinamarca, porque um dos motivos foi, você não pode morar aqui, não fala o idioma, o inglês é ruim, não sei o que lá. Ele arrumou um monte de desculpa. Então, Nossa, na que minha cara legal. cabeça, exatamente, na minha cabeça, eu falei assim, não, eu tenho que ir para lá e mostrar para ele que eu posso. Foi assim que começou. Aí eu larguei tudo, eu tinha acabado de me formar aeromoça em São Paulo. E quando estava bombando, assim, todas as empresas contratando, eu falei assim, não, não é isso que eu quero fazer. Vou atrás do meu amor, provar para ele que eu sou incrível. Adorei. Quando cheguei lá, ele estava com outra, é claro, né? Então aí a vida assim, primeiro namorado, primeiro tudo, primeira vez sair de casa, tudo. Então assim, eu era muito inocente, né? Enfim, aí foi lá que também eu conheci algumas pessoas, fiz amizade com umas com outras, morei na casa de um, de outro. E as pessoas falam assim, mas se você quer tanto vir pra cá, por que você não vem como au pair? Aí eu, parece legal. Au pair, operária. Tá bom. Eu não sabia nem o que que era. O meu inglês naquela época também não era lá essas coisas, continua, né? Mas naquela época ainda era um pouquinho pior. E aí, um colega que eu fiz pela internet, ele falou assim, então eu vou te ajudar a procurar uma família. Eu procurar uma família? Beleza. Aí ele me ajudou lá a preencher um perfil. Ela caiu de paraquedas, assim, ó. Isso, isso. Aí até cair a ficha que a au pair não era uma operária, né, na minha cabeça, a operária. Era, na verdade, para trabalhar cuidando de uma criança e tal. Aí eu fiz um perfil, nem lembro mais o nome do site, tinha muitas pessoas que iam para Dinamarca com isso. É tanto que, assim, eu conheci algumas meninas brasileiras lá, que elas foram através de agências do Brasil para a Hum, Dinamarca como au pair, e elas foram através dessa agência. Depois eu conheci essas meninas e elas entraram em contato comigo porque elas recebiam uma lista das pessoas brasileiras que estavam na Dinamarca sendo au pair naquela época. que E aí algumas legal. brasileiras entraram em contato comigo. E aí eu entrei em contato com umas duas ou três famílias. Uma morava no fim do mundo, no meio do mato, com a renca de filho. Não. Mas eu estava tão desesperada para ir para lá que eu fiquei ainda meio, então tá, se não aparecer, eu vou. Ela me mandou os papéis no Brasil, eu recebi os papéis lá para eu preencher e mandar de volta e tal. E eu, meu Deus do céu, eu não sinto ainda que é isso que eu tenho que ir, não sei o que lá. Aí apareceu outra, era mais perto. Mas era um pai solteiro que os filhos só vinham semana sim, semana não. E ele insistiu tanto, sabe? E eu achei meio assim, meio suspeito. Aí eu falei assim: olha, quer saber? Eu vou para Dinamarca, eu vou conhecer já uma família e eu te conheço também, e aí eu decido aí. E ele ficou puto da vida com isso. Aí falou assim, mandou mensagem para a agência me mandou, o site, né? Entrou em contato comigo e falou que eu não podia fazer isso, que eu não tinha o direito de ficar escolhendo dessa maneira, muito menos ir no país ainda conhecer a família primeiro Que isso? antes de. Ah, que isso, gente? Lógico que Gente, pode escolher. Mas aí entrou em contato comigo uma família, era a primeira vez que eles estavam procurando um au pair, e era para cuidar de um menininho de. Ele não tinha nem 2 anos, e o mais velho tinha 12 anos. Ela entrou em contato comigo, me ligou, e quando ela me ligou, eu lembro ainda, ela me ligou no Brasil e conversou comigo.
E ela era muito simpática, sabe? Muito alegre. Eu falei assim, eu tava pensando de ir para Dinamarca primeiro, aí eu conheci algumas famílias. Você tá certíssima, eu nunca faria outra coisa se não fosse dessa maneira, que não sei o quê. Você vem pra cá e a gente se conhece e tal. Não sei o que lá deu. É essa família que eu quero. Já tinha certeza dela. Hum. E aí, quando eu fui para Dinamarca, no começo de 2007, eu estava com 22 anos. Aí eu cheguei lá e eu não conheci nenhuma outra família. Eu fui direto com ela porque eu já sabia que ia ser ela, né? Eu conheci ela, daí eu falei assim, sim, é vocês mesmo. Aí a gente deu entrada nos papéis quando eu estava na Dinamarca, porque até então, eu não sei como é agora, mas naquela época, a gente podia ir para Dinamarca como turista. Eu lembro, eu ia com dinheiro contado. Eu ficava assim, meu Deus do céu, se eles me pararem na imigração e pedirem, perguntar, você tá indo para passear, passar 3 vezes e não tem tanto X de dinheiro? Ah, mas eu tenho meu cartão de crédito, que não tinha nada lá dentro. É. E aí foi assim, aí eu fui, aí eu fiz, dei entrada nos papéis e tal, e fui morar com essa família, E aí você então deu entrada no visto lá na lá Dinamarca? na Dinamarca, Ah, lá na tá. Dinamarca, Uhum. e esperei o visto lá. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o visto. Foi a família que pagou? Sabe que eu não lembro? O único motivo de eu estar perguntando é porque esses dias eu estava olhando que o visto na Dinamarca e na Noruega tá R$ 5.000. Gente, 5 mil R$ 5.000, reais. imagina. Eu não lembro, porque depois, quando eu fui renovar o visto, eu precisei pagar, assim, mas era 500 coroas, ou era 800 coroas, alguma coisa assim, era pouquinho. Eu mesmo Ah, paguei, quando eu renovei 2 vezes. Eu morei na Dinamarca durante 2 anos e meio. aí você renovou o visto de au pair ou você tirou outro visto? Eu renovei o visto de au pair. Como au pair na Dinamarca, você pode ficar até 2 anos. Ah, tá. Eu não sei como é agora, mas naquela época era assim, você tem direito a todos os benefícios que um dinamarquês tem. É diferente do visto aqui da Suécia, né? Que eles não te dão um visto de 1 ano, te dão um visto de 364 dias. Você tem que sair antes de Nossa. completar 1 ano. Aqui as leis são um pouco diferentes. Você não pode renovar o seu visto aqui. Mas lá, depois de 1 ano, você renova, passa mais 1 ano. Aí quando vem, tá chegando perto de você completar 2 anos, aí você pede para renovar direito. Você vai receber um não, entendeu? Mas demora, Olha os demora truques. uns 6 meses, pelo menos naquela época, né? Demorava uns 6 meses para receber a Percebeu? resposta. Não. Você já ficou sem metade. Você já sabia Ah, que então você tá ia bom, receber ou não, gente. Então eu vou entendeu? embora. Então, E você ficou com essa mesma família o tempo todo? eu fiquei com a mesma família. A minha família foi maravilhosa. Eu tenho um contato com eles até hoje. Eles sempre me mandam mensagem, nunca esquece do meu aniversário. Manda, Ah, agora nem tanto, mas antes mandava perfume, mandava presente, mandava chocolate. Quando eu vou para Dinamarca com meu filho, a gente sempre vai visitá-los também. Festa de 25 anos deles casado, o meu lugarzinho estava lá. Festa de aniversário dos filhos de 18 ah. anos, seja lá o que for. Ai, que bom, que relação legal. Conheço a família inteira, todo mundo me conhece. E deixa eu te fazer uma pergunta também sobre a Dinamarca, porque a gente tem escutado vários relatos de que na Dinamarca as famílias procuram mais por ajuda na parte das tarefas domésticas do que com as crianças. Foi assim a sua experiência ou você ficou mais com a criança? Então, o menino mais velho já ia para a escola sozinho e voltava sozinho. Eu ficava mais com o menino menor. A mãe, ela era advogada e o pai é contador. Então, eles tinham uma rotina bem encerradinha, assim. A mãe era bem assim, tudo fazia no schedule. Então, nada saía fora dos planos. Então, assim, eu tinha que buscar o menino 2 vezes por semana na escola e ficar com ele até os pais chegarem. Claro, se ele ficasse doente e tal, eu precisava ficar em casa. Mas tinha uma senhora que buscava ele 2 vezes também por semana. E essa senhora era amiga da família, então eles não quiseram tirar essa ajuda dessa senhora, né? E 1 vez por semana a mãe fazia questão de buscar o menino na escola. É um bom sinal, né? Que a família vai ser boa. Tem essa rotina pré-estabelecida também, aqui, isso. É. Isso. A gente tinha uma conexão muito boa, elas me incluíam, a mãe. Assim, quando eu cheguei lá, eu não tinha noção nenhuma, né? Então, como eu falei, então eu cheguei a primeira vez, ela me deixou em casa, né? E falou assim, então tá, né? Tô indo trabalhar e tal, aí até a volta. Beleza. Eu cheguei em casa, a casa tá limpinha aqui, tudo organizadinho aqui. Legal, né?
acho que não é para fazer nada, não. E fiquei de boa lá, né? No outro dia dela, ai, Débora, a gente pode conversar? Assim, ela falou assim, então, você sabe mais ou menos assim que a gente tá esperando, assim, de você, eu sei, você falou assim para ajudar aqui e tal, não sei o que lá. Eu falei assim, mas exatamente o quê? Eu não tinha noção. Daí ela falou assim, então tá, vou fazer um schedule. Ai, ótimo. O schedule eu Hum. tenho até hoje. Eu lembro ainda dos dias. Era tranquilo. Eu nunca me senti explorada. Eu nunca. Ela só precisou me falar uma vez, que foi essa no dia seguinte que eu tinha chegado lá. E dessa maneira eu falei assim: bom, ela não precisa me falar de novo. Então eu vou fazer tudo aqui e deixar assim. Ela estava sempre muito agradecida e deixava isso bem claro. Fazia questão de todas as noites eu sentar na mesa com toda a família, jantar junto, conversar, discutir, o que for. Sentasse na frente da televisão, assistia com um pouco. Se eu quisesse, se eu não quisesse, estava tudo bem. Me incluía nas festas de família, conhecia toda a família. Me senti muito acolhida lá. E nessas as tarefas da casa você fazia, e aí você buscava a criança na escola, e era só isso que você fazia? Era. E você falava dinamarquês com a família? Isso, a questão lá, né, do dinamarquês. É. A família, antes do meu visto chegar, eles pagaram um curso de dinamarquês porque era lei que você tinha que ir na aula de dinamarquês. Então eu fui, eles me pagaram o primeiro período, né, enquanto eu não tinha recebido o meu visto, e depois que eu recebi o visto, eu tinha direito de ir para um curso de dinamarquês gratuitamente. Legal. Hum. Isso, então eu fui, durante o período que eu estava lá, o meu objetivo era aprender dinamarquês. Então eu estudei todos os níveis que você pudesse imaginar. Gente, eu amo essa determinação. Eu reprovei a prova final. Eu não tinha mais tempo para fazer outra, sabe? Aí foi a única prova. Mas todos os níveis de dinamarquês eu estudei, eu fui aprovada. Ah, então, no fim do dia você falava, né? A prova é só uma prova. Aí, menina, deixa eu contar aí. Aí Uma você vez eu foi lá encontrei. bater na porta do cara. Não, eu encontrei ele numa festa de rua uma vez. Ele me viu, daí ele ficou muito louco, assim. Ele sabia que você estava morando lá? Sim, sabia, sabia. Ainda para completar, eu arrumei um namoradinho lá uma vez, aí quando acabei, eles eram inimigos. Deus, o mundo não dá volta, capota. Eles eram Ah, inimigos, menina. E você E eu tô doida precisa pra ver. babado. Vamos lá, e aí? Aí uma vez esse menino ficou sabendo que o menino que eu tava namorando tava completando aniversário, ia dar uma festa lá num barzinho assim, não sei o que lá. E aí foi o bonito lá, né? Aí ele chegou lá e muito louco, ele ficou assim totalmente desequilibrado. Então foi assim, um livramento. nossa, Nossa, com olha. certeza. Ele mesmo uma vez me falou assim, ai, Débora, você teve sorte, você não ia querer estar comigo. Eu não fui bom, assim. Eu falo depois, Deus Nossa, sabe. Mas enfim, aí ele gente. chegou lá na festa do e começou assim, Débora, Déborazinha, vem cá, deixa eu te apresentar aqui pra minha namorada, aqui é a Deborazinha. fulana. Ele me chamava de Deborazinha, né? Hum. Déborazinha, vem cá, eu te apresentar minha namorada. Me apresentou lá pra uma menina, uma magricelona, assim, parecia uma modelo de linda. E ele, ai, fala aqui pra Carla. Como um dia eu já fui uma pessoa boa, uma pessoa amável. Fala pra ela, Débora, fala. Aí quando eu encontrei ele na rua, e ele veio pra falar assim, Déborazinha, e falando inglês comigo, daí eu falei, comecei a falar tudo dinamarquês. Ai, menina! Ai, menina, Adorou! Ah, fez. Eu me senti assim, o meu propósito, porque ele falou que a gente não poderia ficar porque eu não morava na Dinamarca, eu não falava dinamarquês, né? E nem Aí, inglês ó. falava direito. Então, assim, o meu propósito era falar dinamarquês. Ai, chiquérrima. e agora eu não te quero mais. Mas É, aqui, vamos resumir isso aqui, sabe? Foi um motivo que te levou para Dinamarca, mas aqui, você foi. ficou 2 2 anos e meio, anos e meio. praticamente, na Dinamarca, Uhum. e você teve uma experiência maravilhosa, aprendeu uma língua, conheceu uma Melhorei o meu família, inglês, aprendi espanhol, porque eu tive muitos amigos da América Latina. Os 2 anos e meio lá, o meu inglês melhorou muito. Eu aprendi dinamarquês e eu aprendi espanhol. então seus 2 anos renderam. Então, Renderam, podemos É. renderam. dizer que valeu a pena, né? Gente, amei Uhum. essa história. Amei. A determinação e ela fez tudo que ela queria Tudo. fazer, sambou na Fiz, cara do menina. cara. Amei, gente. Fiz isso mesmo.
E ainda namorei bastante. Quando uma Nossa mulher Senhora. coloca uma coisa na cabeça, ela faz. Isso mesmo. Foi a mesma coisa quando eu vim para cá para aprender sueco, assim, eu coloquei na cabeça, falei assim, menos de 2 anos eu tenho que falar sueco, e menos de 2 anos e meio eu estava na faculdade, fazendo faculdade em sueco. Olha, Peraí, vamos voltar um pouquinho, então. Como é que você pulou da Dinamarca para a Suécia? Não foi assim tão fácil. Fui para o Brasil junto com o namorado, não deu muito certo. E aí eu tinha uma amiga na época que estava morando aqui, e ela sabendo dos perrengues que eu estava passando lá com esse namorado, ela falou assim: "Ah, Débora, vem para cá e passa de 3 a 6 meses aqui, porque a gente pode vir como turista e você pode ficar aqui na minha casa e tal." Aí eu planejei tudo, pedi demissão do meu trabalho, tranquei a minha faculdade, comprei a passagem, esperei 3 meses, época, o tempo certinho. Falei assim: pronto, tô indo. E aí eu vim para cá, para casa dessa menina. Já desde o primeiro dia foi muito turbulento. turbulento. E assim, por mais que a intenção dela fosse boa, morar com outra pessoa é difícil. E às Uhum. vezes a pessoa está esperando muito de você e está esperando que você adivinhe o que a pessoa está esperando, o que a Aham. pessoa está pensando. Uhum. Mas no final das É. contas, eu me sentia como ela me queria como uma empregada, me tratava difícil. Hum. E aí, com pouco tempo, eu vi que as coisas não davam muito certo, arrumei um trabalho em festivais, então viajei um pouco aqui na Suécia com os festivais e tal. Falei assim, não, mas aqui eu quero ficar. E o sambo dela, na época, um senhor muito simpático, tentou ainda arrumar algum visto para eu ficar aqui. Eu teria que voltar para o Brasil e esperar o visto lá. Nesse período, eu conheci um rapaz num site. E aí a gente se conheceu, a gente saiu umas 2, 3 vezes e tal, não sei o que lá, mas falou assim: ah, vamos ver no que vai dar quando eu voltar, se eu conseguir um visto de trabalho. Eu falei assim: então tá. E aí eu voltei pro Brasil, eu fiz amizade com uma sueca aqui, muito gente boa, que não queria que eu fosse embora, né, de qualquer maneira. Falou assim: se você não receber esse visto de trabalho, eu faço união estável com você, mas você vai vir para cá. Aí eu voltei pro Brasil, esperei o visto lá, foi negado, esperei uns 3 meses, foi negado. Aí quando foi negado, eu falei assim: bom, então o próximo passo vai ser a união estável com a minha amiga. E aí a minha amiga, o namorado dela na época pediu ela em casamento. Ah, E aí eu continuava conversando com o rapaz que eu tinha conhecido. E ele falou assim: ah, eu faço união estável com você. A gente tinha saído 2 vezes. Uau. que mel é esse, gente? Não sei. Eu falo que ele era meu anjo da guarda. Ele fez união estável comigo, a gente nunca deu certo como um casal. E depois eu conheci o pai do meu filho, tive meu filho, entrei na faculdade, estudei, tudo isso que lá e tô aqui. Aí pulando todas essas partes, eu falando das minhas dificuldades aqui com a minha mãe, eu estava muito aperreada, também muito estressada, muito angustiada, porque eu estava fazendo uma pós-graduação e eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia fazer os meus estágios, estava difícil. A minha mãe falou assim: ah, tem a filha daquela moça que me ajudou quando vocês eram criança, né? E ela tem uma filha que é solteira, que não tem filho, tem 21 anos. Eu acho que ela daria muito certo para ela, tranquila. Eu falei assim: então tá. E aí eu comecei a conversar com essa mocinha, falei para ela o que eu precisava, falei assim: olha, eu preciso de ajuda dentro das minhas condições. Eu gostaria de ajuda com o meu filho, levar, buscar na escola e dar uma ajuda aqui em casa. Eu não tenho uma casa grande, é uma casa pequena, mas eu preciso de ajuda em casa também. Eu usei a mesma coisa que a minha família lá na Dinamarca fez. Eu falei assim: aqui em casa eu faço exatamente a mesma coisa. A escola que era do lado e precisava ficar mais tempo com meu filho, porque eu tenho que sair para ir trabalhar, tipo assim, 6 horas da manhã. Aqui entra no trabalho às 7. E às vezes eu trabalhava à noite. Então, você usou aquela experiência que você teve Sim, como au pair para já estipular o que que você precisaria da sua au pair. E já foi bem isso. clara com o que você precisava antes dela aparecer, né? Isso. E eu falei também, eu falei assim, olha, o que eu posso te pagar é o mínimo requerido aqui da Suécia, que é 3.500 coroas. Uhum. Com isso, eu vou te dar também o telefone, claro, vou pagar as contas do telefone e ajudar com o transporte. E claro, alimentação em casa, essas coisas e tal, creme dental, essas coisas e tal. Para mim, funcionou tão bem lá que eu falei Uhum. assim, Você pensou como au pair, né? eu vou É. tentar, mais ou menos, oferecer as mesmas coisas que eu tinha lá, né? Uhum. De vez em quando a minha família lá dava um agrado, 500 coroas a mais. Eu fazia a mesma coisa, dentro das minhas condições.
Eu paguei toda a passagem dela para vir para cá, todos os custos e tal. Não vou falar que foi fácil, porque eu não moro numa casa muito grande. O quartinho que ela ficou era pequeno, assim, Uhum. coloquei todas as coisas que ela precisasse lá e recepcionei ela da melhor maneira possível. Assim, hoje a gente tem, o contato a gente conversou muito. Eu tentei usar a minha experiência lá Hum. fora e fazer mais ou menos o melhor que eu pude. Mas assim, o que eu descobri depois foi que é até uma dica que eu posso deixar aqui. Se você não sabe o que é ser um au pair, é melhor você ter muito claro o que você quer, quais são os seus objetivos, porque não adianta você cair de cara numa aventura, porque é uma aventura. Você sair de dentro, muitas das vezes você sai com 19, 20, 21 anos, você sai de dentro da casa dos seus pais, onde os seus pais faziam tudo, e a partir do momento que você vai morar com outra pessoa e você tem que fazer outras coisas, você seguir as regras da outra pessoa. Aqui em casa tem as minhas regras. 8 horas, meu filho vai para a cama. 2 vezes por semana ele pode sim jogar joguinho, mas os outros dias não. Ele não toma suco de manhã. E tudo bem, normal, né? Não é nenhuma É regra normal, louca. Isso que eu ia falar, isso é uma regra de mãe. exatamente. A menina que morou aqui em casa, a gente já conversou muito sobre muita coisa, entendeu? Depois eu mando para ela escutar também. Ela é uma pessoa incrível, mas ela veio para cá sem saber o que ela estava esperando, entendeu? A pessoa tá, quer ir pro exterior, quer ir pra fora, mas você não sabe que você tá indo lá, você vai cuidar de criança, Ela você vai também trabalhar. nunca teve isso, entendeu? A maioria das au pairs, elas precisam fazer um perfil impecável, porque a gente se vende, né, para a É, É. família. é. Você acaba fazendo um perfil, indo atrás, correndo atrás, que nem foi Bruna, né? Correndo Uhum. atrás de arrumar uma família e tal, não sei o que lá. É. Para quem não escutou ainda esse episódio, a Débora chegou aqui pra gente por indicação da Bruna, que foi au pair na Suécia. E a gente fez um episódio muito legal com ela. Volta lá para escutar se vocês ainda não escutaram. É. E ela teve uma boa experiência, né? Ela teve uma boa experiência. Ela teve muita, muita sorte mesmo com a família. Mas também é muito importante assim, você deixar muito claro o que você quer, o que você espera. É É, muito importante você ser transparente e colocar é, limites também, tanto como família como au pair. Você é, não precisa ter medo, eu vou ser expulsa, eu vou ser mandada embora e tal, não sei o que lá. Você não precisa, porque num período de tempo as coisas possam até funcionar, mas depois você vai ter tanta agonia dentro do coração, você é. vai ficar tão angustiada, sabe? Vai ser difícil. Os últimos meses aqui, da menina que morou aqui, não foram fáceis. Para mim também não foram fáceis. Você ter que se adaptar com uma outra pessoa, com costumes diferentes, com manias diferentes. Ela não falava inglês. Então, assim, Hum. na minha cabeça, eu falei assim: mulher, estuda, aprende, engole tudo que você puder aqui. Aproveita que tá tudo aqui, tá de graça para você. Tem escolas aqui que você pode ir aprender sueco, inglês, espanhol, francês, seja lá o que for, gratuitamente. Sai, conhece pessoa, aproveita esse um ano mas como ela não tinha aquela ambição, Ela não falou um dia, eu quero ser au pair. É tipo, aconteceu, ela foi, né? Ela falou, beleza, vou, né? exatamente. E para mim assim, eu tava esperando aquela coisa que ia ser uma amizade, a gente ia ser quase como uma família. A gente não ficou próximo. Mas, mesmo assim, ela ainda, pelo menos quando a gente fala, ela fala que foi muito agradecida do tempo que estava aqui, tem muita saudade. Ela foi uma pessoa incrível com meu filho, super talentosa, super artística. Ela com meu filho foi incrível. Parece que, tipo, ela estava infeliz com certas coisas e, de repente, podia ter tido um outro final se ela tivesse conversado com você, né? Eu também sinto que eu me distanciei bastante, porque aí você também fica naquela defensiva, entendeu? Hum, Você acha, se você tivesse escolhido um au pair pelo Au Pair World no site, vendo as au pairs tentando se vender para você, hum. você acha que você teria outra au pair? Eu nunca falaria nunca, entendeu? Mas eu não teria um outro au pair aqui no meu apartamento agora, porque primeiro eu não tenho condição. É muito Olha caro aí, ter um au gente. pair. Você tem um au pair, você também tem a responsabilidade de alimentar essa pessoa, de dar toda a assistência para ela estar dentro de casa, Hum, porque é a casa dela. uhum, É. É muito caro é, mesmo. Acho que é mais caro a logística
do que aquele mínimo que você paga para au pair. A gente conversa com pessoas, às vezes, que falam, tipo, tem muita au pair que acha que, se tem au pair, tem dinheiro. E não é bem assim, né? Acho que se a pessoa tivesse mais dinheiro, a pessoa não ia precisar de uma pessoa estranha morando dentro de casa. Ia A pegar gente uma estava falando nanny, sobre alguma coisa isso. assim, é. Então, eu acho que tem esse mito, né, de que, família tem au pair, a família é rica. Não é bem assim, né, gente? É. Óbvio, tem muita família mesquinha, muita família mão de vaca mesmo, mas tem muita família que realmente tá com aquele dinheiro contado, né? E que precisa de uma ajuda. É, Está tendo um au pair porque precisa realmente de uma ajuda com as é. crianças. E eu acho que essas famílias até são as que apreciam mais, né? Que são mais gratas. No caso, você não estava procurando uma au pair exatamente, né? Ela meio que caiu na sua vida, né? Você não foi nos sites procurar. Se fosse hoje em dia e você estivesse pensando em ter outro au pair, o que que você acha que você estaria procurando no perfil? Eu tô perguntando para a gente dar uma dica legal, porque eu sempre vejo muito au pair falando, poxa, nenhuma família me responde, nenhuma entra no perfil, o que que tá errado? Então, você tem alguma dica, alguma coisa que você pensaria, nossa, quero achar isso no perfil da au pair? Então, a família que está procurando um au pair quer uma pessoa para, muitas das vezes, trazer coisas diferentes. Talvez seja para praticar o português, ou seja para aprender um outro idioma, né? Ele está interessado que você tenha ambições, né? Uhum. Que você fale, eu gostaria muito de ir para os Estados Unidos, para a Dinamarca, para a Europa, seja lá para onde é que for. Eu tenho muita vontade de sair de casa, conhecer as outras pessoas, outros contatos e tal. Então, não só necessariamente a pessoa quer uma pessoa só para ficar dentro de casa, a pessoa precisa ver também que a pessoa tem outras ambições. Eu sou perfeita para sua família porque eu adoro crianças. Trabalhei com criança, cuidei dos meus 5 irmãos, cuidei dos meus primos, dos filhos da vizinha. Eu acho que isso não é tão relevante assim na hora que a família está procurando. É interessante isso, né? Porque eu acho que isso também vai ser o diferencial na hora de achar família. Porque se você falar as suas ambições, falar que você quer ter esses interesses fora do trabalho, eu acho que você vai atrair umas famílias que vão tentar meio que te ajudar e vão entender isso, ao invés de ficar falando só da parte de cuidar de criança, aí você vai atrair aquela família que vai te ver como babá, né? Que você tá ali para trabalhar e mais nada. E faz Isso. também um perfil melhor da sua personalidade. Para ver É, se sua Exatamente, personalidade também bate exatamente. com a personalidade dos filhos da é. família. Tô pensando também se eu fosse pegar uma au pair, queria tipo uma au pair que gostaria de música, por exemplo, porque os meus filhos gostam de música. Quero saber o que está por trás dela É. também. Exatamente. Não é? Isso, e o idioma, assim, muitas das vezes a família não está interessada que você fale o inglês perfeito, sabe? Ela talvez está interessada em saber o que que você quer com a viagem que você está fazendo. O que que você Hum. quer ser ao pé lá? Eu quero melhorar o meu inglês, o meu sueco, o meu francês, seja lá o que que for, né? Por esse ou por aquele motivo e tal. Penso eu, né? Pelo menos eu vejo dessa maneira. Eu também sou mãe e também estou pensando dessa maneira também. Se coloque no outro lugar. Muito Tem que importante. se colocar no outro lugar e converse. Não tem como a outra pessoa adivinhar o que você está pensando. É, dica de Você ouro. só vai ficar frustrada. É, Se você não falar, deixar bem claro, ó, eu quero que seja assim, assim, assado. A pessoa não precisa ter medo, tem que falar também, porque a família também vai estar esperando uma coisa. E se você não falar também o que você está pensando, não tem como a família adivinhar. e tem jeito de falar, né? Falar não significa exatamente um confronto, né? Uma briga. Tem um jeito de falar. Poxa, posso falar com Conversar. você? Conversar na boa, né? Porque É. ninguém tem bola de cristal no final das contas, gente. Então, acho que o que a gente pode tirar disso é que o importante é conversa muito antes de fazer o match, para ter certeza que as personalidades estão ali mais ou menos alinhadas e para saber o que que outra pessoa espera. Isso. E seja Né? flexível também. Com certeza, Tem que ser é, flexível também, tem que ter uma é. adaptação. Mas, Débora, muito obrigada por ter tirado um tempinho para conversar com a gente sobre o au pair e sobre ser host mom, porque é bom saber experiências do outro lado, né? É. Talvez eu possa ter sido horrível mesmo. Vocês podem entrar em contato com ela, o nome dela é Kétura, tá? Eu ia adorar saber a versão dela como au pair para essa louquinha aqui, porque, tipo assim, é muito fácil a gente falar pela nossa perspectiva, Ativa. né? É, Pelo, é.
Mas Mas faz bem sentido. eu aprendi muito. Tem hora que você precisa realmente engolir um seco. Também falo assim, você tem que ver o lado da outra pessoa também, para você não estar É, sendo fácil a convivência, talvez aqui, por ter uma outra pessoa dentro de casa, você perde totalmente a privacidade. Tem que pensar bem também. O quanto você é, está disponível para invadir a privacidade da outra pessoa, né? é. Mas isso é interessante também, né? Porque às vezes eu acho que a gente espera tanto da host family, não para pensar que eles também são humanos, também sabe, erram sem querer, erram tentando acertar, ou às vezes para eles está tudo certo, eles não sabem que estão te incomodando de alguma forma. É importante, é como você está falando, né? É se colocar no papel do outro. Uma coisa que eu acho muito importante falar para as au pairs de primeira viagem. A experiência que você vai ter vai depender muito do que você está querendo, do que você está buscando. É, Talvez não seja a melhor família, mas você pode ainda tirar proveito disso lá fora, nos seus horários vagos, é. com amizades, com viagens, né? Uhum. E a outra coisa é, antes de você comer o último chocolate da geladeira, pergunte. Não coma o docinho de banana que a sua host ganhou sem perguntar. Fica sendo a dica final. Não é que a host é mão de vaca, é porque é o docinho de banana dela. Exatamente. Não, Jesus. dica ótima. É Ganhou super muito a dica importante. A final. gente escuta muito assim, ah, a família é muito mão de vaca, né? Dividiu aqui, fala, come esse, não come aquele, que não sei o quê, que não sei o que lá. Minha au pair era maravilhosa, mas ela era uma draga. Mas então é isso. Obrigada, Pense olha, muito bastante. obrigada, Débora. Muito Muitíssimo obrigada obrigada. pelas dicas e principalmente pela dica final. Não como É, o chocolate da geladeira, gente. É, por todas as suas mas vale a histórias, foi super pena. divertido. Ai, menina, tem muita, meu Deus do céu, porque eu não cheguei nem na metade. Depois a gente faz parte 2, parte 3. É, Tá? é. Obrigadão. De Obrigada, nada, Débora. obrigada por vocês. Ai, que bom, foi muito bom conversar com você mesmo. Ai, meu Gente, Deus do muito céu. obrigada. Foi um prazer, Tchau, obrigada, tá? beijo, tchau, Sucesso para tchau. vocês. Até Tchau, mais. tchau, Beijo. até.